Boa noite, amados irmãos. Eu quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todos os amados que estão acompanhando esse momento ou que vão acompanhar posteriormente, às vezes há esse acompanhar posterior, mas a todos, os irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer, os demais irmãos das igrejas diversas que estão acompanhando, os amigos, os familiares, enfim, eu quero abraçar a todos, com a doce paz do Senhor Jesus e rogar realmente ao Senhor que possa nos abençoar, que esse tempo de reflexão da palavra do Senhor que nós desenvolvemos aqui, de alguma maneira o Senhor possa utilizar, de alguma maneira possa aquecer o nosso coração, possa nos fortalecer, dar os passos que nós precisamos dar nesses momentos que nós estamos vivendo, nesta pandemia, e assim caminhar mais fortalecidos, mais robustos diante do Senhor, que Ele nos capacite e que, dentre tantos instrumentos que Ele possa utilizar para nos abençoar, Ele utilize também esse momento da reflexão da palavra do Senhor. É claro, o Senhor tem vários elementos que possa tratar e desenvolver conosco, as nossas orações pessoais, nós e o Senhor buscando a Ele, as orações, a leitura devocional da palavra, mas esse momento também, quando nós, de uma forma objetiva, abrimos o livro santo, e procuramos olhar para a palavra do Senhor e extrair a lição, as lições, as orientações que o Senhor tem para instruir, para fortalecer a nossa vida em todo o momento, em todos os momentos, em especial nesses que nós estamos aqui vivendo. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe aqui, que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa. Eu sempre fico imaginando os irmãos aí nos seus lares, Que Deus abençoe você aí no seu lar, onde quer que você esteja, na sala, no quarto, na varanda, na cozinha, no lugar onde você costuma ficar, Que Deus possa abençoar ricamente a nossa vida e em especial esse trabalho nosso que nós estamos desenvolvendo aqui, Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero esclarecer os irmãos, das nossas decisões, antes de nós adentrarmos aqui a mensagem, naquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos, Ao longo dessa semana, nós, Conselho da Igreja, mantivemos contatos, conversamos através do celular, através do grupo que o Conselho tem, a respeito aí da situação e das decisões. Então, por enquanto, a gente permanece com aquela instrução que nós já fornecemos à igreja, Nós queremos esperar um pouquinho, essa semana, a outra, eu acho que essas 2 semanas aí, para ver, para analisar, os resultados aí da flexibilização, para que nós não incorramos assim na dificuldade de retornar com aquelas restrições todas, E aí, por um surto, por um aumento de surto, seja interrompido novamente, aí a gente já volta na sequência, já interrompe na sequência. Então a gente quer analisar um pouquinho, a gente quer, durante aí essas 2 semanas, principalmente, é o que nós estamos conversando, olhar, ver o andamento, queremos que os irmãos se sintam seguros, Não adianta nós, embora queiramos muito, não adianta nós retomarmos e os irmãos dirigirem-se para o templo, para a casa de Deus, inseguro. Eu acredito que todos nós queremos muito isto, Esse meio que a gente utiliza aqui
é um meio que estamos usando e que de alguma maneira tem aí nos abençoado, né? Porque através desse momento a gente interage com os irmãos, é importante interagir com os irmãos. Através deste instrumento nós buscamos a edificação, a palavra, nós anunciamos a palavra, nós trocamos, né, fortalecimentos, irmãos orando por nós, nós oramos pela igreja através desse instrumento, mas nós sabemos que ele é limitado. Esse instrumento é limitado, ele não atinge todos, às vezes há os contratempos. Então todos nós queremos muito estar na casa de Deus, queremos muito retornar, né, à nossa normalidade, não apenas em relação aos cultos, mas em relação ao trabalho, em relação à dinâmica de vida que todos nós temos. Mas a gente precisa ainda considerar essas dificuldades aí, mas entendemos que o Senhor está agindo, o Senhor está na direção de todas as coisas e nós vamos, com a graça de Deus, retomar aí a nossa adoração, não que nós tenhamos interrompido, mas o nosso culto público, né? Tal como nós desenvolvemos. Que Deus abençoe, que Deus nos dê a força, a paciência no Senhor, o revigorar nele a cada dia, né? Que Deus promova assim conosco, né? Às vezes as dificuldades aqui com o aparelho, às vezes são interferências, os cachorros começam aí a latir, às vezes tem interferências, tem o problema do delay, às vezes eu estou falando, a imagem às vezes não corresponde muito bem àquilo que nós estamos falando, temos as dificuldades, mas queridos, que nós possamos superar tudo isso e aproveitar, né, os momentos e os recursos e as capacitações que o nosso Deus nos dá para adorá-lo. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos adorar ao nosso Deus. O salmista fala no Salmo 147, eu não vou ler todo o Salmo, mas apenas o início do Salmo 147. O salmista diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então a palavra aqui, a instrução aqui nesse primeiro salmo, né, nesse primeiro verso desse salmo: louvai ao Senhor porque é bom. Não só porque é bom, é amável, é bom, é amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor, o cântico de adoração ao nosso Deus. Fica muito bem, fica bem na nossa vida, veste-nos certinho, fica ótimo na nossa vida, louvar e adorar ao Senhor, né? Nós estamos, conforme dizia, com muita saudade, estar na casa do Senhor, da adoração ali na casa do Senhor. Então nós resgatamos um momento deste, em que nós ali na casa do Senhor adorávamos o Senhor ali, né? Então nós resgatamos um momento deste. Então, antes de nós meditarmos na palavra santa, inerrante, maravilhosa do Senhor, eu convido você a reviver, né? Nós vamos reviver um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, que nós vivemos ali na casa do Senhor, no nosso templo, né? Na nave do nosso templo. Nós queremos reviver esse momento, né? Vamos tentar matar a saudade aí, adorando o Senhor e revivendo. E na sequência eu quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras com os meus irmãos em Cristo. Paz, irmãos, vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor. Nós viemos aqui esta noite para isso, né? Nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E essa primeira canção vai dizer: Senhor, a minha vida eu te entrego nas tuas mãos para adorar o Senhor verdadeiramente. Consagração. Aleluia.
título da música. Sacrifício.
da nossa mente, Pai. Amém. Porque queremos viver para Ti, tão somente para Ti, Pai. Aleluia. Fica conosco, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. A igreja pode se assentar. Preciosas lembranças, não é isso? Preciosas lembranças de nossa adoração, preciosas lembranças do louvor. E vamos viver muito momentos assim, de louvor, de adoração ao nosso Deus, né? Hoje nós estamos falando de lembranças, mas nós vamos viver, né? Eu estava lembrando que certa feita dava uma palestra e usei esse argumento, dizendo que todos nós temos dentro de nós uma máquina do tempo, né? Através das lembranças nós retornamos ao passado e através da nossa esperança, da nossa expectativa, projetos, né? Nós avançamos o futuro. Então nós voltamos ali relembrando, mas a esperança vai nos levar, nos projetar para o futuro. E falar em lembranças, hoje aqui para nós foi um dia de lembranças, né? Lembrando meu pai que faleceu já tem 3 meses hoje, e lembranças boas, lembranças agradáveis, não são lembranças que nos deixam tristes, não, são lembranças que nos alegram, né? Dia de lembrança. Querido, eu quero compartilhar com os amados, com os queridos, um texto da palavra do Senhor. Eu quero pedir que nós abramos a palavra do Senhor. Você pode abrir na sua casa, no seu lar, e acompanhar com fé, com calma, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos expondo aí os salmos, então nós vamos seguindo uma certa sequência, né? Uma sequência flexível, né? Mas uma sequência. Eu quero convidar você a abrir comigo no texto sagrado, no Salmo 91, que é um texto conhecido de muitos. Salmo 91, vamos abrir a palavra santa do Senhor e vamos meditar brevemente nesse texto e buscar a orientação de Deus para a nossa vida. A nossa oração é que o Senhor nos fale o coração, que o Senhor possa encher a nossa vida e direcionar e fortalecer e gerar paz no nosso coração, contentamento na nossa alma, gerar passos firmes, seguros, porque a palavra do Senhor, ela é alimento para a nossa vida. Então nós cremos no fundo da alma que a palavra do Senhor certamente vai consolidar um pouco mais a nossa fé. Ela sempre faz isso, né? Então eu chamo a sua atenção para aquilo que nos diz o Salmo 91. Acompanhe com fé a inerrante palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amados, esse texto fala muito sobre segurança. E eu fiquei pensando, quem nós poderíamos colocar como a pessoa mais segura desse mundo? Quem seria essa pessoa que nós podemos dizer é a pessoa mais segura, que está em mais segurança do que qualquer outra neste mundo? Talvez nós poderíamos pensar no presidente de um grande país, como por exemplo os Estados Unidos. Então o presidente desse país, pelo menos é isso que a gente vê repercutir nos filmes, aqueles agentes de segurança altamente treinados, as agências de segurança altamente treinadas para dar a devida proteção a este presidente ou a esse dirigente de uma grande nação. E isso acontece por um histórico. Os Estados Unidos, por exemplo, que nós lembramos aqui, já perdeu presidentes assassinados. Abraham Lincoln, por exemplo, foi assassinado. Outros, talvez menos conhecidos, mas a história registra pelo menos 2 outros, além de Abraham Lincoln, que foram assassinados. Então, em função disso, houve um cuidado, em função disso, houve uma preocupação, investimentos, treinamentos, capacitação, investimento em segurança para que não acontecesse algo semelhante a essa mancha da história aí. Mas apesar de tudo isso, não evitou que Kennedy, por exemplo, depois de um certo tempo, fosse assassinado também. E depois de Kennedy, Ronald Reagan, ele não foi assassinado porque uma providência de Deus não permitiu, mas sofreu um forte atentado. Que se não fosse a providência de Deus e os desígnios de Deus, que estão para além da capacidade humana de entender, também teria sido assassinado com toda a estrutura, com toda a segurança. Portanto, a pergunta permanece. A pergunta permanece. Quem é a pessoa mais segura desse mundo? Quem é que está mais seguro? Quem é que pode dizer? Quem é que pode dizer? Eu estou realmente seguro. Nada pode me abalar. Nada pode arranhar a minha integridade física, porque a minha segurança, ela está intacta. A minha segurança, ela é invicta. Ninguém pode violar o sistema de segurança que está posto em minha volta. Quem é que pode dizer? Se nós estamos percebendo aqui que uma autoridade dessa monta não está segura. Na verdade, muito mais seguro do que a maioria das pessoas, mas não está seguro. Bombas podem explodir, atentados podem ser feitos. Quem é que está seguro? Eu estou batendo muito nessa questão de segurança, porque esse texto
que está diante de nós, o Salmo 91, é um texto que fala muito sobre segurança. E ele apresenta aqui alguém que pode oferecer, alguém que pode trazer uma segurança incomparável. Alguém que pode, de fato, trazer uma segurança que agências de segurança do mundo inteiro, dos Estados Unidos, de outros países, agências do mundo inteiro, ou agentes altamente treinados, não podem oferecer a segurança que esse texto aqui nos traz. O texto aqui é muito forte em trazer ou em mostrar o Senhor, o nosso Deus, como aquele que é capaz de trazer toda a segurança que nós precisamos para a vivência desse mundo. Muitas pessoas, talvez nós conhecemos algumas, que fazem desse texto uma espécie de amuleto, que tem o texto, a Bíblia, aberta na sala, no Salmo 91, ou um quadro com esse texto afixado na parede de sua casa. Talvez você tenha, não há problema de ter, não é isso que eu estou dizendo, né? Não há problema de ter um quadro com uma passagem da Escritura colocada, emoldurado e colocado na parede, não há problema. Não há problema de se ter o texto aberto, sobretudo um texto tão bonito como este, em que passando pela sala nós podemos ler, ou oportunizar as pessoas que nos visitam a também se maravilhar com aquele conteúdo desse salmo. A questão não é esta. A questão é que a segurança, ela não advém das palavras intercaladas uma após outra. A segurança, ela não advém do retrato dessas palavras afixadas em um quadro. Mas a segurança, segundo o salmista está colocando aqui, elas advêm do nosso Deus, que preza em proteger os seus servos. A segurança vem dessa ação soberana do Senhor em proteger aqueles que são seus. Advém disso. E não de uma espécie aí de amuleto, não de um amuleto, não de uma crendice, mas vem da ação graciosa do Senhor em ter prazer, em gerar uma segurança tão eficaz para as nossas vidas. Então, olhando para esse salmo, eu quero muito brevemente destacar aqui algumas qualidades dessa segurança que o salmista vê sendo oferecida pelo nosso Deus. O autor desse salmo, ele não é conhecido. Esse é um daqueles salmos que nós temos dificuldade em referendar o autor. Esse é um daqueles salmos que nós temos a dificuldade de entender qual é o contexto histórico que está situado esse salmo. Alguns salmos nós conseguimos, alguns salmos nos dão a referência e nós podemos ver Salmo de Davi, Salmo de Asaf, escrito nesse contexto, quando Davi fugia do inimigo ou diante de uma batalha. Mas esse salmo aqui é um daqueles salmos que oferece dificuldade para você entender o contexto e uma improbabilidade de você saber quem é o autor. Mas uma coisa fica clara nesse texto, amados. Uma coisa fica muito clara nesse texto. O autor desse texto, ele está escrevendo, enfrentando grandes perigos, enfrentando situações em que ele se vê diante de situações extremamente complicadas, que poderia trazer
a ele ou aos seus. Dificuldades tremendas, ele está enfrentando essa situação de insegurança da vida. Não muito diferente de nós, que muitas vezes enfrentamos situações tão inseguras, que geram muitas vezes angústias, apreensões na nossa mente e no nosso coração. Então, ele está enfrentando essa situação. Nós podemos perceber isso através das palavras que ele coloca, mas nós podemos perceber sobretudo que mesmo diante dessa situação de perigo ou de insegurança, nós podemos perceber a enorme confiança no coração do salmista em relação ao abrigo, em relação à segurança, em relação ao cuidado, em relação à proteção que o Senhor, que o nosso Deus pode oferecer aos seus. Então nós podemos perceber que ele está enfrentando as adversidades, mas nós podemos perceber também a segurança que está no coração dele pelas palavras que ele coloca aqui, que qualificam essa proteção de Deus, ou que demonstra como é a abrangência dessa segurança que o Senhor oferece aos seus servos. Então, olhando para esse texto aqui, eu quero destacar quais são as atribuições, ou os atributos, ou as qualificações que essa segurança que Deus oferece aos seus. Primeiro, quando nós lemos aqui os versículos 1 ao versículo 4, nós podemos destacar que o resultado ou a qualificação dessa segurança que o Senhor oferece aqui aos seus servos, ao seu povo, ela é ampla. Primeira coisa, note aí, a segurança que o Senhor oferece aos seus servos, ela é ampla. Ele coloca aqui algumas palavras que me chamaram bastante atenção. Primeiramente, ele coloca dizendo aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Duas palavras ele utiliza aqui para descrever: você está abrigado com Deus. Duas palavras ele coloca aqui. Esconderijo do Altíssimo, ou Altíssimo. E a outra palavra que ele coloca aqui, onipotente. São palavras que nós podemos colocá-las quase como sinônimos. Ele é altíssimo e ele é onipotente. Parece ter uma certa redundância, mas não é redundância. Na verdade, ele quer ressaltar aqui a qualidade da segurança que o Senhor oferece para os seus servos. Uma segurança que somente aquele que é altíssimo pode oferecer. Somente aquele que é onipotente pode oferecer. Não, nós não estamos falando de agentes de segurança que pode oferecer aí uma escolta, ou agências de segurança, o FBI, a CIA, ou outras agências, a Polícia Federal, que oferecem aí a segurança, mas nenhum desses agentes ou dessas agências pode ser tida como altíssima ou como onipotente, mas o Senhor pode. Então isso nos leva a pensar, amados irmãos, na amplitude dessa segurança que o Senhor oferece. Não que nada aconteça conosco, nada possa acontecer conosco. As coisas acontecem dentro de um propósito de Deus. Dentro de um propósito de Deus, que é muito maior do que nós, ou das nossas ações de serem precavidos aqui e acolá. As coisas acontecem, podem acontecer,
elas estão dentro de um plano soberano, mas nada acontece conosco se esse segurança que é altíssimo, sem esse segurança que é onipotente permitir, sem que ele permita, nada acontece. Eu tenho repetido aqui, minhas irmãs, umas irmãs que cantavam lá numa congregação que eu dava assistência, tenho repetido algumas vezes, porque algumas coisas de fato marcam a nossa vida, e elas cantavam lá: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os planos que Ele mesmo preparou para a minha vida. Elas cantavam isso, né?
Está com som? Tá com som. Ok, então nós retomamos aqui. Teve um probleminha, mas nós vamos retomar aqui e dar sentido ao que nós estamos falando. Tá tudo ok, Bruno? Tudo aqui. Então eu falava no primeiro ponto aqui desse salmo, eu dividi em algumas partes. Então, na primeira parte, eu mostrava aos irmãos que a proteção do Senhor é ampla. Dos versos 1 ao verso 4. E do verso 5 ao verso 6, nós estamos destacando, quando tivemos aí um probleminha, destacando que a proteção que o Senhor oferece, além de ser ampla, ela é constante. Por quê? Porque o salmista, ele não está aqui preocupado com o horário em que essa proteção vai acontecer. Se pela noite, se pelo dia, ele fala aqui no verso 5. No verso 5, não te assustarás do terror noturno. Às vezes o terror é noturno. Quando os inimigos, né, eles armavam a guerra ali, a cidade ali sitiada, e os inimigos então estavam ali, muitas emboscadas, incursão dos inimigos ocorria durante a noite. No sentido de emboscar, no sentido de surpreender, ou então no sentido de mostrar força mesmo. Eles estavam lá sitiados, ali cercados, e durante a noite revezavam o inimigo nos ataques. Alguns lançavam flechas inflamadas na escuridão da noite, provocando terror no adversário, enquanto outros repousavam, descansando para que ao amanhecer pudesse fazer um ataque decisivo. Aquele terror noturno, essa ideia. Muitos problemas acontecem noturnos. Eu tinha um grande amigo, presbítero Gilberto, presbítero lá de Jaciara, hoje sou amigo do seu filho, muito provavelmente está ouvindo e acompanhando. E uma das conversas com ele, quando ele estava assim numa situação bastante debilitada já, por um problema cardíaco que ele enfrentava, ele disse para mim: pastor, os problemas se avolumam à noite. Quando começa a anoitecer, sintomas em várias situações se avolumam à noite. Talvez você não compreenda isso na prática, mas muitas pessoas que estão me ouvindo aqui estão compreendendo exatamente o que eu estou querendo dizer. As dificuldades noturnas, as dificuldades da noite, talvez mobilizado pela solidão de alguma maneira. Mas o salmista está dizendo aqui que, conquanto seja um terror noturno, a proteção que vem do Senhor, ela é constante, não apenas durante o dia, mas também no terror noturno. E ele coloca aqui: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, pode ser de dia, pode ser de noite. A proteção que vem do Senhor, ela é constante. Esta ideia que o salmista está destacando aqui. Nem da peste que se propaga nas trevas, na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. A ação protetora do Senhor, queridos, ela é constante. Talvez nesse momento você possa estar enfrentando uma situação complicada. Saiba que a ação protetora do Senhor tem um caráter constante. Nesse exato momento o Senhor pode aliviar os nossos medos. Nesse exato momento Ele pode tratar dos nossos temores. Nesse exato momento. Ou durante o dia. Porque a ação protetora do Senhor, ela é constante. Seguindo aqui, verso 11, verso 7. Além da proteção do Senhor ser ampla, segundo esse texto, segundo a palavra de Deus, além de ser constante, ela é pessoal. Porque o verso 7 ao verso 10, o salmista diz assim: caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada,
nenhum mal te sucederá, praga nenhum chegará à tua tenda. Qual a diferença? Por que 7.000 cai a um lado, 10.000 cai a outro e tu não serás atingido? Nós somos super-homens, temos poderes especiais. Qual é o seu poder especial? Para 7.000 cair à direita, 10.000 à esquerda, e você não. O que você come? O que nós comemos? Qual é o nosso poder pessoal? Né, cara? Como se fôssemos super-heróis que têm um poder especial. Eu acredito que é o mesmo poder de Raabe. Eu acho que o salmista está falando aqui do mesmo poder de Raabe. Quando Israel cercou a cidade de Jericó e rodeavam a cidade de Jericó, e quando as trombetas iam soar da sétima trombeta, né? Da última trombeta, as muralhas caíam, as muralhas de Jericó começaram a cair, exceto no exato local onde ficava a casinha, o barraco de Raabe. É esse poder que ela tem. Poder de um Deus que quando quer proteger os seus, um Deus que quando quer proteger os seus, Ele protege. Um Deus que quando quer agir na vida dos seus, nada pode deter. Não está em nós, não está em nossas crendices, não está em nossos rituais o poder. Vou fazer um ritual, né? Eu vou colocar a Bíblia aberta aqui e acolá. Não está em nossos rituais, não está em nossas crendices, não está em palavras mágicas, mas está no Deus querer proteger os seus. É aí que está o seu poder. Ou seja, o poder é de Deus. Não temos poderes especiais, né, com um sopro derrubar 7.000, eu posso, tudo posso. Poder de Deus, quando Ele quer proteger os seus. É pessoal, é uma relação pessoal. Tu não serás atingido, porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque tu tens uma relação com esse Deus e Ele com você. É por isso que o Senhor, então, nos livra de todo mal. É pessoal. E as palavras são muito colocadas aqui na primeira pessoa, né? Tu, ou numa questão pessoal aqui. Você não vai ser atingido se Deus tem um propósito de honrar a relação que você tem com esse Deus. Quarto lugar, eu caminho aqui nas partes finais do que eu quero trazer. Além de todas essas qualificações de ser âncora, né? De ser tudo aquilo que nós temos colocado aqui, é um cuidado também, é uma proteção muito cuidadosa. Muito cuidadosa. Porque ele fala nos versos 11 em diante, ele fala: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés os leõezinhos e a serpente. Aqui podemos ter alguma dificuldade, porque ele fala que aos anjos dará ordem, e aqui há uma certa discussão teológica, quando se refere a anjos, né? Teria que ter mais tempo para explicar, porque Deus não opera diretamente, porque dará as ordens aos anjos. Há toda uma discussão aqui, mas para mim o que interessa nesse momento é a soberania de Deus, tanto para dar ordem aos anjos para fazer Ele mesmo. A autoridade do Senhor jamais é maculada nas discussões. Tá? Então mostra aqui a autoridade do Senhor em cuidar, e com riqueza de detalhes. Ele fará isso, fará aquilo outro, vai calcar os pés dos leões, vai proteger aqui da serpente, cuidadosamente. É uma proteção cuidadosa.
é uma proteção cuidadosa. E eu sei que eu e você, nós temos experimentado dessa proteção cuidadosa. Em meio às situações mais adversas possíveis que nós temos enfrentado ao longo da nossa vida, nós temos tido esse cuidado. Talvez não temos parado para pensar e para aferir e para perceber e para nos maravilhar com esse cuidado, com essa proteção cuidadosa. Mas em tempo, paremos para observar a proteção cuidadosa que o Senhor tem tido em nossa vida. Rica de detalhes nesse cuidado das nossas vidas. Em último lugar, não apenas cuidadosa, eu quero encerrar realmente. Em último lugar, não apenas cuidadosa, mas fruto de uma relação amorosa, uma relação de amor. Porque ele fala nos versos 14 e diante, a gente termina dizendo assim: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Eu vou te abençoar, eu vou exercer um cuidado de uma maneira amorosa na sua vida, porque a mim se apegou com amor, e o oposto é verdadeiro. O Senhor se apegou também com amor. Ele responde o nosso amor para com Ele, Ele responde a nossa gratidão para com Ele, Ele responde a nossa entrega, Ele responde a nossa adoração, Ele responde as nossas orações de louvor, de adoração, de busca dEle. Porque você se apegou com amor, né? Porque você conhece o meu nome, é uma relação pessoal. Sim, Deus abençoa o seu povo, mas Ele trata conosco, sabe, no varejo. Não é só no atacado, é no varejo, sabe? É uma relação pessoal. É isso que Ele quer de mim e de você. Abençoa a minha família, sim. Abençoa o meu povo, abençoa a igreja, sim, Ele abençoa. Mas Ele busca uma relação pessoal. Você com Ele. Qual é a sua relação com o seu Deus? Você se apegou com amor a Ele? Se nós nos apegamos com amor a Ele, nós devotamos a Ele. E nós o servimos. Nós dedicamos a nossa vida a Ele. Isso posto, então, irmãos, nós podemos contar com esta segurança que só o Senhor pode oferecer. Essa segurança que o Senhor tem a nos oferecer, ela é maior do que a segurança do FBI. Ela é maior do que a segurança das agências internacionais. Ela é maior do que qualquer agência de segurança desse mundo. A segurança que o Senhor tem. É maior do que as orientações do Ministério de Saúde. Então preservemos a nossa vida, sim. Atendamos aos apelos de segurança, sim. Mas saiba que a segurança verdadeira, ela está naquele que pode realmente assegurar a sua vida. Que Deus abençoe. Que Deus aplique sobre nós a sua palavra e que Ele possa encher a sua vida, a vida da igreja. É o que nós oramos, agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer a sua atenção, né? Agradecer profundamente a sua atenção, rogar que o Senhor esteja abençoando a sua vida, todos os amados irmãos, todos os queridos que estão aí, né, na live, né, Bruninho? Seu Hugo, Keila, Noel, Carlos, Dona Zélia. Vocês estão ouvindo o Bruninho falando? Fala o nome das pessoas. Seu Hugo, Keila, Matos, Carla, Dona Zélia, quem mais daqui? A Edna. Temos aqui Amém. Quem mais? Oliette, Eric, Edivan, Samuel, Amanda, Elenil. Amém.
Os amados, né? Os amados. Neraci, Virgínia, Tilza. Amém. Eu não fico Galera. aqui. Eu não fico aqui com o computador, eu me perco se eu ficar olhando essas coisas. Então os irmãos ficam olhando, mas depois eu olho, eu vejo lá todos os irmãos. Né? Todos. Os irmãos sabem aqui. Quando termina aqui, eu vou olhar e vou ver os comentários, vou ver a participação dos irmãos. Eu fico um tempo ali, né, acompanhando. No momento aqui, eu preciso pensar. Eu penso aqui na minha mensagem, eu penso aquilo que Deus colocou no meu coração. E se eu ficar com muita atenção nas coisas, eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas um grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente sua vida. No próximo domingo nós ainda não vamos estar, né, presente lá na casa do Senhor. Ainda não, nós estamos ainda analisando as coisas, acompanhando o desenvolvimento das coisas. Ainda não vamos estar, mas com certeza nós vamos trazer a mensagem do Senhor, abençoar. Vamos tentar resgatar outros momentos como este. Eu tenho outros momentos como este. Nós estamos gravando alguns cultos. Eu gravava, na verdade, transmitia esses cultos. Quando meu pai não podia ir na igreja, ele ficava na casa dele e a gente gravou muita coisa. Eu tenho muita coisa gravada. Nós vamos resgatar alguns desses momentos aí na nossa adoração, né? Relembrando. Amados, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Nós vamos orar aqui nesse momento, encerrando esse momento. O Manu mandou um abraço e a Cecília Mendes também. Manu, Cecília Mendes. Abraço a todos. Vamos encerrar? Minha mãe ali. Vamos encerrar esse momento, né? Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Que o Senhor possa aplicar sobre nós a sua palavra, Senhor Deus. De tal sorte, Pai, que nós possamos caminhar muito seguros, uma segurança sóbria, uma segurança que não nos deve ser desleixado, porque assim nós pecamos, mas uma firmeza de perceber e saber que a nossa vida pertence ao Senhor e que o Senhor direciona as nossas vidas e que o Senhor conduz a nossa vida e é o Senhor que nos protege com uma segurança tão qualificada como esta. Então, a Deus, aplique sobre nós a sua palavra e nos abençoe. Conceda a nós uma noite de descanso guardado pelo seu cuidado paterno. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor. Na quarta-feira, às 19h30, eu estou aqui compartilhando a palavra do Senhor. A gente solta o vídeo de novo. Graças e paz, irmãos, vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor. Nós viemos aqui esta noite para isso. Nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo.